A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 14, do versículo 22 a 36. Naquele tempo, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou. Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da madrugada, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pusessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Então, caríssimos ouvintes da Rádio Rural, do nosso Instagram e do nosso YouTube, é a continuação do Evangelho de ontem. Nós estamos no mês vocacional. Jesus manda os seus discípulos ir de barco para o outro lado. Jesus já está fazendo o seu papel de evangelizar, não é? E aqui curou, aqui alimentou e aqui encorajou. Pois bem, o primeiro milagre é a multiplicação dos pães. O segundo milagre é esse: Jesus andando sobre as águas. São Pedro duvidou e por isso perguntou: "Eu posso ir até você?" E Jesus respondeu: "Venha." Ele foi, mas logo afundou. E Jesus disse: "Homem fraco na fé." Por quê? Porque é preciso a gente ter coragem. Porque Jesus está no meio de nós, né? Jesus é o homem de oração. E Ele está conosco em nossa vida. É preciso a gente celebrar a sua presença. O que falta muito hoje em dia é essa confiança em Deus. Porque isso aqui, esse agitar das águas, é uma imagem do mundo real, do mundo que nós estamos vivendo.
um mundo de contradições, um mundo de temor, de medo, um mundo cheio de males, de atentados. O povo está clamando, é alimento, é casa, muitos conflitos. Nós estamos assistindo há muitos anos já, não é? Guerras, destruições, perseguições, calamidades da própria natureza. E isso, as pessoas parece que não descobrem os sinais dos tempos, não se tocam e ainda ficam matando o outro. A responsabilidade aqui é grande. Então, o Evangelho está trazendo para nós um encorajamento para que nós rezemos, assim como Jesus passou a noite em oração e depois ele vem cuidar daquilo que é a nossa vida cotidiana. Assim também nós, missionários, a gente está também pedindo socorro. Senhor, salva-me. Esse grito de socorro de Pedro hoje continua no grito de muitas pessoas que convivem com tribulações e angústias. Cabe a nós rezar. Por isso digamos: ó Deus, constituíste vosso Filho unigênito, sumo e eterno sacerdote, aos que ele escolheu como ministros e dispensadores dos vossos mistérios. Concedei fidelidade no serviço a eles confiado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 36. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.